Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajacharya Ashtotra Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todo o Shri Rupanava Gauri Guru Varga, todos os tridantis sannyasis, brahmacharis, vaishnavas, vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 9. Então, continuando a conversa entre Advaita e Digambara sobre a civilização material. Então, na última aula, Advaita ele explicou que Digambara havia se associado durante muito tempo com os muçulmanos e estava então, portanto, tendo uma tendência a defender esse modelo de sociedade e de civilização, mas que na verdade todas esses modelos civilizacionais que são um produto de Kali Yuga, eles simplesmente funcionam como um facilitador para que as pessoas possam cometer pecados sob a tutela de um Dharma, né? E que, na verdade, uma civilização humana ela só avança, né? Ou seja, a humanidade se torna civilizada, né, para ser mais claro, quando simplesmente ela deixa de ser pecaminosa. Então, quando você tem uma série de religiões que permitem o pecado como se fosse algo natural, isso não promove o avanço da civilização humana. Então, em contrapartida, você tem a civilização védica, que elimina todas as possibilidades de pecado na sua doutrina. Os seus princípios, eles não contemplam a prática de nenhum pecado. Nenhum pecado. Tá? Então, a isso Digambara responde, ele dizendo, veja, um homem moderno educado, ele conclui que a civilização significa humanismo, né? Ou seja, ser civilizado significa ser inclinado a satisfazer o quê? Os desejos humanos. Humanista para ele significa isso. E aqueles que não são civilizados não são seres humanos. Vestir-se como uma mulher atraente, né? E, portanto,
esconder, né, os seus defeitos é considerado um sinal de sofisticação. Né? Então vejam bem, isso lá atrás, né, Srila Bhaktivinoda Thakur já analisava, né? Não é tanto tempo assim, mas com muita clareza, né? Srila Bhaktivinoda Thakur tinha muita clareza sobre o que ele estava falando, muito conhecimento, não diria nem muito conhecimento pleno sobre a natureza humana. Né? Por que eu digo isso? Porque para um sábio, para aquele que acessa a verdade, ele não necessita estar inserido nessa cultura ou naquela cultura para entender o que se passa ali. Ele de longe já consegue fazer uma análise sem nenhum problema. Por quê? Porque pertence à natureza humana. E quem entende a natureza humana entende todos os seres humanos, não importa onde eles vivam. Não é verdade? Então a isso o Advaita responde, dizendo o seguinte: simplesmente considere que uma ideia possa ser boa ou ruim. Eu percebo que aqueles que você chama de educados são, na verdade, canalhas, né, que estão tentando tirar vantagem, né, das suas posições. Essas pessoas, elas favorecem essa civilização hipócrita, em parte porque as impressões pecaminosas que estão dentro de seus corações, né, e em parte porque eles veem uma oportunidade para também esconder os seus defeitos. Pode um homem sábio encontrar felicidade em tal civilização? Apenas argumentos vãos e intimidação física podem manter a veneração na civilização dos canalhas. Ou seja, aqui Srila Bhaktivinoda Thakur explica que apenas argumentos vãos e a intimidação física, ou seja, a violência, a coerção, a opressão, né, e argumentos frívolos, sem qualquer tipo de sustentação, é o que mantém toda a veneração dentro da civilização dos canalhas. Então o Digambara disse: algumas pessoas dizem que a sociedade é avançada, a sociedade está avançando com o aumento do conhecimento sobre o mundo e, finalmente, ela se tornará como um paraíso na Terra. Olha só, Srila Bhaktivinoda Thakur falando de conceitos que a nova era, depois aí no meados do século passado, né, começou a pregar claramente o tal do paraíso na Terra. Né? Até então o mundo ocidental via apenas uma perspectiva de paraíso fora da Terra, numa vida após a morte, né, com o cristianismo. Mas depois veio a ideia de fazer a Terra um paraíso. Srila Bhaktivinoda Thakur aqui, né, já estava prevendo tudo isso. E olha a resposta que o Advaita vai dar, que no caso é a visão védica. Ele diz: isso é simplesmente fantasia. Então ele arrebenta com tudo em uma frase: isso é simplesmente fantasia. A Terra nunca se tornará um paraíso, não foi feita para isso. E ele diz: é muito impressionante que as pessoas tenham fé nisso. E é ainda mais bizarro que outros ainda tenham a audácia de propagar essa visão, sem, na verdade, nem mesmo acreditar nelas eles mesmos. Então aqui ele colocou duas situações. Aqueles que têm fé nessa ideia de que a Terra se tornará um paraíso, e aqueles que propagam essa ideia mesmo sem ter fé, né, nelas mesmas. Né? Então existem dois tipos de conhecimento: paramartika, conhecimento que se relaciona à verdade eterna, enquanto laukik, conhecimento que se relaciona ao mundo transitório. Paramartika, o conhecimento, né, de paramartika
não parece estar aumentando. Ao contrário, em muitos casos ele vem sendo corrompido e desviado da sua natureza original. Apenas o conhecimento lowkick, né, ou temporário, material, parece estar aumentando. As divas teriam as divas um relacionamento eterno com esse conhecimento lowkick? Quando Laukika Jnana aumenta, a mente das pessoas fica distraída por tarefas materiais e temporárias, e elas negligenciam a verdade espiritual. Eu acredito firmemente que quanto mais conhecimento Laukik ou Laukik Jnana aumenta, mais hipócrita se torna a civilização. Esse é o maior infortúnio das entidades vivas. E o Digambara pergunta, infortúnio por quê? E o Advaita responde, como eu disse antes, a vida humana é muito curta. As divas que são como viajantes, né, nessa vida, devem usar o seu breve tempo de vida para se prepararem para o destino final. Seria como demonstrar tolice se esses viajantes permanecessem, como se diz, permanecessem apegados, né, dentro das condições de melhora da sua estadia e se esquecessem, né, do seu próprio destino. Ou seja, como se os viajantes passassem a se preocupar mais com o viajar do que com o chegar no destino. E olha que isso é um grande mote também da nova era. Não importa o destino, o que importa é a caminhada. Quantas vezes já não ouvimos isso? O eterno caminhar, né? Essa coisa toda sem um sentido nenhum. Isso é puro niilismo, né? Isso é puro ateísmo. Caminhar por caminhar. Também tem uma influência do Zen, né? Que é tudo que leva ao vazio, né? Ou seja, já não importa mais o destino, o que importa agora é caminhar. Isso é tolice, uma tolice absurda, né? Então, ele continua dizendo, quanto mais o envolvimento com o conhecimento material aumenta, mais o nosso tempo para assuntos espirituais diminui. Estou convencido de que o conhecimento material deve ser utilizado apenas para aquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Não há necessidade para usar o conhecimento espiritual material em excesso, né? E nem mesmo torná-lo um companheiro, e nem mesmo o seu companheiro, que é a civilização material. Por quantos dias o brilho dessa terra permanecerá? Pergunta o Advaita. E agora o Digambara responde. Eu vejo que eu caí dentro das garras de um... Então ele diz, eu vejo que caí nas garras de um renunciante inflexível. Então, a sociedade não tem qualquer função, não tem qualquer serventia, né? E o Advaita responde, isso depende da composição de uma sociedade em específico, ou seja, da maneira como ela é organizada. A função servida pela sociedade dos Vaishnavas é altamente benéfica para as divas. Mas a sociedade dos não Vaishnavas, ou a sociedade que é meramente secular, não oferece qualquer vantagem, né, para as divas. Mas já é o suficiente sobre esse assunto, né? Me diga, o que você entende por ciência material? Então ele deu um basta nessa questão de sociedade, civilização, e vamos agora para o tópico do
capítulo em si, que é a ciência material. Então Digambara disse, os Tantra Shastras delinearam muitos tipos de ciência material, ou Prakrita Vijnana. Ciência material inclui qualquer conhecimento, habilidade ou beleza que são encontrados no mundo material, bem como todos os tipos de ramificações de conhecimento, como ciências militares, ciências médicas, música, dança e astronomia. Prakriti, ou a natureza material, é o poder primordial. E, por sua própria potência, ela manifestou esse universo material e todas as variedades de objetos que existem nele. Cada e toda forma é um produto da potência, né, desta potência, né, e está acompanhado pelo conhecimento ou pela ciência que corresponde a ele. Ou seja, tudo que é criado, todo objeto que é criado, ele é um produto da potência, dessa potência criadora, da potência material, né, Prakriti, né, e traz automaticamente o quê? Um conhecimento que corresponde a ele. Isso é a visão do Digambara, né, do Tantra Shastra. Quando conquistamos esse conhecimento, né, nos tornamos liberados dos pecados cometidos, a mãe Nishtarini. Os Vaishnavas não buscam por este conhecimento, mas nós, Shaktas, vamos obter a liberação pelo poder deste conhecimento, no caso. Mãe Nishtarini aqui se refere a Durga, né, porque eles são Shaktas, eles adoram Durga Devi e suas diferentes manifestações. Eles adoram a matéria, né, Prakriti. Então considere como muitos livros foram escritos, né, baseados neste conhecimento por grandes homens como Platão, Aristóteles, Sócrates e o famoso Hakim. E o Advaita responde, Digambara, você disse que os Vaishnavas não têm interesse em Vijnana, conhecimento transcendental, né, ou experimental, no caso, mas isso não é verdade. O conhecimento puro dos Vaishnavas é dotado de Vijnana. No próprio Srimad Bhagavatam 2.9.31, Krishna diz isso. Jnanam paramaguhyam meyad vijnana samanvitam sarahasyam tadangam cha grihana gaditam maya. Krishna diz, ó Brahma, conhecimento sobre mim ele é não dual. E ainda assim ele é dividido em 4 partes. Jnana, Vijnana, Rahasya e Tadanga. A diva não pode entender isto por sua mera inteligência, mas ela pode entender isso por minha própria misericórdia. Jnana é minha Swarupa, e meu relacionamento com minha potência é Vijnana. A diva é minha Rahasya, e Pradhana é a minha Jnana Anga. Então, terminado o verso, né, ele continua explicando. Antes da criação, Bhagavan estava satisfeito com a adoração de Brahma e o instruiu, né, dentro dos ensinamentos do Vaishnava Dharma puro. Então Krishna diz, ó Brahma, eu expliquei isso a você, que é... eu expliquei este conhecimento mais confidencial, né, sobre mim a você, a Vijnana, na qual ele está baseado, a sua Rahasya, todas as suas angas ou componentes. Aceite tudo isso de mim. Digambara, existem 2 tipos de conhecimento, Shuddha Jnana, conhecimento puro, Vishaya Jnana, conhecimento dos objetos materiais. Todos os seres humanos adquirem Vishaya Jnana através dos sentidos, mas este conhecimento é impuro,
ou seja, Vishaya Jnana, conhecimento adquirido pelos sentidos, é um conhecimento impuro. Por quê? Os sentidos são imperfeitos. Então é inútil, né? Esse conhecimento então se torna inútil para compreender os objetos transcendentais, ou seja, aquilo que está além dos sentidos. Ele é apenas útil em relação ao que as divas condicionadas à existência material precisam. Né? Ou seja, simplesmente é aquilo que você precisa para se relacionar com o mundo material. Agora, o conhecimento que pertence à consciência espiritual é chamado de Shuddha Jnana. Este é eterno e ele é a base do serviço devocional dos Vaishnavas. O conhecimento espiritual é a antítese do conhecimento material. E ele é completamente distinto deste. Você diz que Vishaya Jnana é Vijnana, mas isso não é Vijnana, né? No verdadeiro sentido desta palavra. A verdadeira razão pela qual, né, o seu Ayurveda e outros tipos de conhecimento material são chamados de Vijnana é porque eles estão em contraste com o conhecimento espiritual puro. A verdadeira Vijnana é o conhecimento puro, que é distinto do conhecimento material. Não existe qualquer diferença entre Jnana, que é o conhecimento sobre um objeto material, e Vijnana, que é o conhecimento sobre a distinção deste objeto da matéria. Ou seja, você pode analisar um objeto em relação à própria natureza dele, que é material, e você pode analisá-lo também em relação à natureza espiritual, né? Fazer um contraponto. Né? Então, a Jnana, né, é a percepção direta de um objeto transcendental, enquanto Vijnana é o estabelecimento de um conhecimento puro em contraste com o conhecimento material. Eu vou repetir, né, porque é uma definição muito, muito boa para a gente entender. Então, Jnana, ou seja, conhecimento de modo geral, né, ou Vishaya Jnana, aqui no caso, que é o conhecimento que vem da percepção direta dos sentidos, né, é a percepção de um objeto transcendental com os sentidos materiais, ou seja, você vai limitar aquele objeto transcendental, né, aos seus sentidos limitados. Então isso é chamado de Vishaya Jnana, ou seja, é um conhecimento que reduz, não que expande. Né? Enquanto que Vijnana é o quê? É o conhecimento puro em contraste com o conhecimento material, ou seja, só através de Vijnana você entende qual é a natureza daquele objeto transcendental. E você não pode obter esse Vijnana pelo seu próprio esforço. Esse Vijnana passa pelo quê? Pelo um processo de revelação. Então, somente aquele que está na plataforma transcendental pode falar sobre aquilo que é transcendental. Ou seja, se Krishna não nos revelasse tudo sobre o mundo transcendental, tudo sobre o conhecimento transcendental, nós não poderíamos alcançá-lo pelo nosso esforço. Então, isso significa Vijnana. Então, o que ele quer dizer? Que a base do conhecimento Vaishnava está na revelação. É um conhecimento que vem de Deus, não que vem do homem. Enquanto que o Digambara está querendo dizer que o conhecimento verdadeiro é aquele que vem do homem, dos sentidos. Está clara aqui a distinção? Muito bem. Então, embora esses dois, né, conhecimentos signifiquem a mesma coisa, né, sejam a mesma coisa, eles são conhecidos como Jnana ou Vijnana, de acordo com os métodos aplicados. Né? Ou seja, por que ele disse que são na verdade uma coisa só? Porque você pode entender o Jnana como sendo uma parte do Vijnana. Né? E sem a tua capacidade do Vishaya Jnana, você também não entende
né, o que está sendo escrito na literatura, por exemplo. Então, para você ler, para você ouvir, para você estudar, você vai fazer tudo isso com os seus sentidos materiais. Então, o entendimento do Vijnana também pode ser parcialmente entendido pelo Jnana, pelo Vishaya Jnana. Não completamente, mas parcialmente. Do contrário, a gente não conseguiria nem avançar. Então é por isso que ele diz, na verdade, esse conhecimento ele é um. Né? Ele é apenas um, que se divide com diferentes nomes, né? De acordo com o método, né? E o momento de você aplicá-lo. Então ele diz, você se refere ao conhecimento material como Vijnana, mas os Vaishnavas dizem que Vijnana é o verdadeiro diagnóstico do conhecimento material. Eles examinaram a natureza da ciência militar, médica, astronômica, química, e concluíram que todos esses são conhecimentos materiais e que a diva não tem uma relação eterna com eles. Nós temos uma relação temporária com esses conhecimentos aí que foram listados, mas não eterna. Portanto, esses diferentes tipos de conhecimento material não trazem qualquer consequência para a relação que as divas possuem com o seu Nitya Dharma. Então, você saber tudo sobre ciências médicas, militares, matemáticas, astronômicas, não leva você a estabelecer uma relação com o seu Nitya Dharma, né? Com a sua função eterna enquanto alma. Então, os Vaishnavas entendem que aqueles que estão expandindo o seu conhecimento mundano de acordo com as propensões materiais estão imersos em Karma Kanda. No entanto, Vaishnavas não condenam essas pessoas, né? Indiretamente, os esforços pela melhora, né, pelo avanço material, ajuda o progresso material dos Vaishnavas, né, até um certo ponto. O conhecimento material daqueles que buscam apenas o avanço material é insignificante. E você pode, então, chamá-lo de Prakritika Vijnana, ou ciência natural. A ciência do mundo, Prakritika, né? Que vem de Prakriti, a ciência do mundo, ciência natural, biologia, né? Existe então certamente não existe certamente nenhum tipo de objeção a isso, né? É tolice nós discutirmos sobre nomenclatura, né? Porque tudo é um conhecimento. Então, ele harmonizou dizendo que os Vaishnavas também utilizam do conhecimento material para o avanço espiritual. Tudo vai depender da maneira como você utiliza, do seu foco, né? Porque lembrem-se, tudo foi criado para o serviço de Deus, por Deus, para ser usado para Ele. Então, o conhecimento material também pode ser útil na vida espiritual, obviamente. Não é verdade? Muito bem. Então, Digambara disse, bem, então, se não existe nenhum tipo de avanço do conhecimento material, como podem vocês, Vaishnavas, né, satisfazer as suas necessidades materiais, né, e ficarem livres para se ocuparem em bhajana? Você também tem que fazer um avanço, um esforço para avançar materialmente. E o Advaita disse, olha, as pessoas trabalham de diferentes maneiras, de acordo com as suas respectivas inclinações, mas Ishvara é o controlador supremo de todos. E ele concede, ele premia cada pessoa com o resultado apropriado de acordo com as ações delas. Então Digambara pergunta, e onde está a inclinação? De onde vem a inclinação, o talento, né, de cada pessoa? Então o Advaita responde, inclinação, né, ou talento, né, se desenvolve de impressões profundamente arraigadas no coração, né, obtidas através de atividades passadas. Quanto mais você se envolve com a matéria, mais capaz você será
né, dentro da compreensão do conhecimento material e de todos os, vamos dizer, de todas as nuances, né, originadas deste conhecimento. Os objetos que as pessoas manufaturam para ajudar aos Vaishnavas a servirem a Krishna, os objetos que as pessoas manufaturam podem ajudar os Vaishnavas a servirem a Krishna, mas não há nenhuma necessidade dos Vaishnavas se esforçarem por esses objetos separadamente. Por exemplo, os carpinteiros, eles obtêm o seu dinheiro, né, o seu meio de sobrevivência, produzindo sinhasanas, né, que os grihastas, os devotos chefes de família, usam como um assento para colocar as deidades. Uma plataforma onde eles colocam as deidades, chamado de sinhasana. As abelhas estão inclinadas a produzirem o mel e os devotos irão aceitar o serviço, irão aceitar, né, este mel para o serviço da deidade. Não é que todas as divas do mundo se esforçam pelo conhecimento espiritual. Elas estão ocupadas em diferentes tipos de trabalho, né, impelidas por suas naturezas respectivas. Os seres humanos têm diferentes tendências, algumas mais elevadas, outras menos. Aqueles que estão na natureza inferior se ocupam numa variedade de trabalhos, né, que são motivados por essas tendências inferiores, né? E, por exemplo, a engrenagem deste universo, ela se move pela virtude da divisão do trabalho. Todos que estão sob a jurisdição do trabalho material, de acordo com a sua propensão ou inclinação material, e, portanto, assistem os Vaishnavas no seu desenvolvimento espiritual. Então aqui percebam bem como o Vaishnava se posiciona no mundo. O Vaishnava não necessariamente precisa produzir tudo e, ao mesmo tempo, não vai descartar a importância dos objetos produzidos. Porque ele vai sempre ver tudo em relação ao serviço de Krishna. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Então, esses materialistas não estão cientes de que suas atividades estão ajudando aos Vaishnavas, porque eles estão simplesmente embotados pela potência de Maya, a potência de Vishnu chamada Maya. Consequentemente, o mundo inteiro serve aos Vaishnavas, mesmo que inconscientemente. Muito bem, então a gente vai encerrar aqui. O Digambara continua fazendo as suas perguntas e a gente vai continuar então na próxima aula. Tá bom? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalpatarvyasya kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.